Damos graças a Deus por mais uma vez o Senhor nos permitir acordarmos de um sono da noite e estarmos em pé para então aproveitarmos este tempo em favor de Cristo e desmistificar aqui certos rumores, dúvidas de muita coisa que até os próprios cristãos desconhecem com relação à nação de Israel, com relação ao povo judeu. E as minhas saudações a todos os nossos internautas que de facto têm sido fiéis para com o canal Cine TV Jerusalém, que é de facto dirigido e coordenado pelo nosso irmão já muito bem conceituado no nosso seio cristão como um servo de Deus em fidelidade, Fernando Capang, ministro do Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Fernando Capang, que hoje não está aqui sentado comigo neste coisa, mas está operacional para que este cenário saia da melhor maneira possível. Com todo prazer em servir o Senhor Jesus, que não olho o tempo, não olho o meu estado físico, se estou doente ou nada, sempre que há uma oportunidade, e sabendo que vem de Deus, quero sempre ser obediente em comunicar aquilo que Deus me dá pelo Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo e levar o conhecimento de Cristo, que é a salvação, a todos os povos possíveis, enquanto estamos ainda nesta terra. Bom, o nosso tema de hoje é um tema muito badalado que tem criado muitos problemas mesmo, problemas estes para a nação de Israel, para os nossos irmãos judeus. E isto por ignorância até de muitos líderes religiosos, ou mais precisamente, líderes cristãos, pastores. É triste, não é? Como nós mesmos, os cristãos, filhos de Deus, fazemos acusações à nação israelita, ao povo judeu. Acusações atuais, as tais que levaram por quase 2000 anos o povo de Israel sofrer holocaustos, por exemplo. Isto não é porque vem dos mundanos, ímpios. São os próprios cristãos daquele tempo que fomentavam essas mentiras contra o povo judeu, até chegar ao tempo em que nasce um monstro chamado Hitler, Adolf Hitler. Quem formatou Adolf Hitler a fazer o que fez contra os judeus foram cristãos. Foram cristãos. E tantos outros poderosos que já passaram por este mundo, mesmo ainda antes de Hitler, a perseguição aos judeus e à nação israelita não começou com Hitler, mas já vem de antes de Hitler. E sempre quem fomentou este ódio exacerbado contra a nação de Israel, contra a nação de Abraão, Isaac e Jacó, contra a nação de Jesus Cristo, são os próprios crentes, supostos cristãos no meio dos evangélicos. Então a nação israelita sempre foi acusada como a nação que matou Jesus Cristo, que traiu Jesus Cristo, a nação que não aceitou Jesus Cristo. Isto não é verdade, pois a Bíblia
não nos prova isso? E o mesmo Senhor Jesus Cristo que nós servimos e cremos, Ele próprio é o advogado de defesa dos judeus contra toda esta acusação, toda esta crítica que se faz contra o povo de Israel até hoje. E cristãos, lideranças inteiras, ainda continuam a fazer essas acusações de que Jesus foi morto pelos judeus, para causar sempre, digamos, hecatombes, para causar sempre assassinatos, ou quase sempre holocaustos, ao povo de Israel ainda nos nossos dias. Então vejamos que o defensor, ou o advogado, que dá testemunho de que o povo de Israel não o assassinou, não o levou à cruz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, que Bíblia é que nós estamos a ler? Que Bíblia é que nós temos? Que palavra é essa que nós dizemos somos da palavra, mas não entendemos a própria palavra que defende o povo de Israel? E a palavra é Cristo, é Jesus. Então, o nosso tema hoje é justamente isso. A advocacia em defesa de Israel. E quem faz essa advocacia é o próprio advogado de defesa do seu próprio povo Israel. E eu estou aqui hoje com bases profundas da palavra, fazendo esta advocacia em defesa do povo de Israel nos dias de hoje. Meus irmãos, se alguma vez te levantastes contra a existência do povo israelita, do povo judeu, arrependa-te. Eu já estou a chamar a atenção para isso logo no princípio. É a introdução. Arrependa-te. Permita que o Espírito Santo mude a tua consciência na tua maneira de ver o povo israelita. Não somos nós que vamos impedir o surgimento ou o ressurgimento da nação israelita, quando Deus mesmo profetizou que esta nação voltaria a existir. Voltariam ao seu espaço geográfico, vindos de muitas nações para o seu lugar de origem, que Deus lhes deu como herança por Abraão, Isaque e Jacó. Nós não podemos impedir isso. Se Deus profetizou que eles voltariam a ser uma nação, está cumprido, está aí. São mais de 70 anos que ela existe. Venceu os algozes do Holocausto, venceu todos os inimigos, venceu e vai vencendo, porque é promessa de Deus. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, estamos a falar do assassinato do nosso Senhor Jesus Cristo. A crucificação. Isto foi profetizado. Tinha que acontecer pela vontade de Deus para o resgate de um povo e de todas as nações. O resgate concerne no seu sacrifício como Cordeiro de Deus, entregue na cruz, para com seu sangue regenerar um novo povo. Homens nascidos de novo. Vida só se paga com vida. E a vida da alma está no sangue. Então, para se regenerar uma vida humana, requer sangue. E só o sangue é que paga o valor de uma alma no seu resgate. E é isto que aconteceu. Deus entregando o seu Filho para a salvação do mundo.
Logo, a profecia nunca diz que Jesus seria rejeitado pelo seu povo, Israel. Não. 1 ou 2, ou 3, ou 4, ou 100 de uma nação de milhões não são representantes de todo um povo. Logo, estamos a falar de os assassinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, a própria Bíblia relata os factos, testemunhando os acontecimentos e denunciando quem foram os traidores, quem são os arquitetos desta trama. É a própria Bíblia. Vamos lá ver que os que compunham o Sinédrio é o termo mais usado naqueles tempos, que nos nossos dias estamos a falar de uma Corte Suprema ou até mesmo de um Parlamento, um tribunal, onde se julgam as pessoas, onde se fazem as leis. Logo, estamos a falar de que nos dias de Cristo, o povo de Israel era um povo no próprio território de Israel, ou mais precisamente, na cidade de Jerusalém, eram mais palestinos que lá viviam e aqueles que nós chamamos fariseus, saduceus. E o povo de Israel, judeu como tal, era pouco. Era pouco. Uma boa parte era residente no Egito e por aí em diante. Logo, os poucos que residiam em Jerusalém, onde foi mesmo o palco de todo esse cenário, a traição. Estamos a falar que naqueles dias, o sumo sacerdote em Israel era Caifás. Era Caifás. O representante de Roma em Israel era Herodes. E Caifás não trabalhava sozinho, ele tinha uma equipa de homens que trabalhavam com ele como uma instituição sacerdotal estruturada e hierarquizada, onde ele era o sumo sacerdote. E Herodes era, como dizer, o rei posto por Roma. E Roma era um império. O império tinha sob sua circunscrição reis de outras nações. Dominava nações ou monarquias reais. Então, o imperador de Roma era o imperador que dominava vários reis de várias nações. E neste caso, estamos a falar de Israel, que também era uma monarquia com os seus reis, mas que, quando chega Jesus, encontra Herodes. Bom, em primeiro lugar, dizer que Herodes era um meio, quer dizer, era de dois sangues. Era filho de uma israelita e de um pai romano, ou greco-romano. Logo, este indivíduo era mais romano do que de Israel. E dizemos que, como cada um deles chegou ao poder, quer do lado sacerdotal, quer do lado político,
Sacerdotal, estamos a falar o Caifás. Político, estamos a falar, governamental, estamos a falar de Herodes. Na altura, quem reinava no Império Romano era Marcos Antônio. Marcos Antônio conquista a nação de Israel, mais precisamente capital, Jerusalém. E logo nomeia Herodes como presidente ou como rei. Nomeou Herodes como rei. Porque Herodes, de facto, era de sua confiança porque era romano. Logo, Caifás era um fantoche. Nunca foi israelita, como a palavra diz. Uns são de Israel, mas não são israelitas. Não têm na sua concepção o conceito padrão do que é ser de gema, o que é ser mesmo um filho de Abraão, de Isaac e Jacó, defensor dos mandamentos de Deus. Então Caifás não era isso, Caifás era um fariseu. Os fariseus eram falsos israelitas. Os fariseus, eles eram fantoches, como se diz, eram aliados a Roma. Logo, Caifás tinha uma grande estreiteza com Herodes. Tinham afinidades espirituais da maldade. Sabe que estar neste posto, ou ser detentor deste poder, quer religioso, quer político, tinha grandes lucros. Eles faziam negócio com o poder hierárquico. E Caifás era um deles. Era um deles. Ele era aliado de Roma, era pró-Roma. Era um traidor da sua própria pátria. Tudo por interesses. Logo, Marco Antônio nomeia Herodes como rei ali a Palestina, que é hoje aquele território e aquele povo, aquela zona de Israel, ele passou a ser como um rei. Ele tinha poderes de rei, por isso era visto como rei, dado ou empossado por Marco Antônio. Herodes nomeia Caifás a sumo sacerdote. É toda uma tramóia que montaram ali. Arquitetaram o cenário para fechar Cristo. Logo, Herodes nomeia Caifás a sumo sacerdote. Logo vemos que o sumo sacerdote não foi nomeado por uma instituição de Deus. Não foi. Ele não era um sumo sacerdote legal, porque ele não foi nomeado pelo povo, ou eleito pelo povo de Israel. Logo, ele era ilegal, estava a serviço de Roma. O oposto a Jerusalém. Roma é oposto a Israel. Roma é inimiga de Israel, muito mais Jerusalém. Roma é inimiga dos judeus. A pretensão de Roma e dos romanos sempre foi dominarem o mundo desde a cidade central de Jerusalém. Que Jerusalém é o centro das nações. E é o trono de Deus, de Davi. É ali onde Jesus, quando vier, vai estabelecer o seu trono para reinar sobre as nações,
conforme as Escrituras, por 1000 anos. Amado, acompanhe bem. Está visto que tanto Herodes, como Caifás, era uma cumplicidade que forjaram na forja contra Jesus, tramarem contra Jesus. Porque Jesus, segundo as profecias, ele vem para libertar o seu povo. Ele vem para libertar o seu povo, Israel, do domínio das nações, neste caso de Roma, Grécia. Mas naquela altura, quem estava a dominar o mundo era Roma. Logo, Jesus vem com a missão de libertador e de salvador. A mensagem que Jesus pregava, conhecemos todos. Conhecemos todos. Era de que nenhum homem tivesse domínio sobre outro homem. E que todos somos iguais. Jesus veio para familiarizar os povos, começando por Israel, a sua nação. A mensagem de Jesus era luz que despertava na mente e na consciência do povo de Israel o que de facto Deus desejava para todo ser humano: amor, verdade, paz, justiça. Tal que não acontecia naquele tempo. Eram homens a dominarem sobre outros homens. Na palavra de Deus, o domínio só pertence a Deus. Nenhum ser humano criado, que também é criatura, pode exercer domínio sobre os outros. É preciso lembrar que autoridade não significa domínio. Domínio é uma coisa, autoridade é outra. Jesus delega autoridade aos seus servos. Por isso havia os apóstolos. E toda a instituição é estruturada com base a hierarquias, que são autoridades. Logo, domínio só pertence a Deus. Domínio da alma, domínio da vida, só pertence a Deus. E Jesus veio e a sua palavra era luz e começou a iluminar os homens da má governação e domínio que Roma tinha sobre os homens, que os sumos sacerdotes tinham. E um deles, o pior dos sumos sacerdotes, foi Caifás, um traidor de sua própria nação, aquele que vendia Israel a Roma. Caifás não era legal na posição hierárquica em que ele estava. Ele foi posto por Herodes. E Herodes estava a fazer com isso uma equipa, uma pandilha de homens que tomaram de assalto o poder ou a nação e ilegalmente, tanto um como o outro, exerciam as funções que não lhes era por direito. E Jesus era o desejado do povo, porque o povo admirava Jesus. O povo admirava Jesus, a doutrina que ele tinha era uma doutrina de justiça, uma doutrina de amor, de paz, uma doutrina de alegria. E o povo admirava, porque Jesus não só falava, ele operava. Operava no meio do povo. E o povo começou a despertar da má governação, quer de Herodes, quer de Caifás, do lado religioso como sumo sacerdote. Então, Jesus era um perigo para eles. Era um perigo para o sistema na altura. Jesus era um perigo para o sistema, porque Jesus estava
a desmantelar os códigos do sistema. Então Jesus veio para acabar com o negócio deles dentro do sistema. Logo, Jesus não era bem-vindo para eles. Não era. Por isso é que nós vemos que os fariseus sempre se opunham a Jesus, pois o sumo sacerdote Caifás era o pior dos fariseus, era ele. Grande amigo de Herodes e de Roma, traidor de sua nação. O povo não gostava daquele sumo sacerdote. Contestavam as atitudes, o caráter, a maneira como ele se evidenciava. E então de Herodes não se diz mais. Herodes era um grande assassino. Era um assassino apaixonado. Ele tinha paixão pelo assassino, por matar. Herodes matou 42 homens que faziam parte da corte suprema. Ninguém que contrariasse Herodes ou sumo sacerdote que vivesse. Herodes era um assassino. Assim como era o poder de Roma. Logo, os dois e a sua equipa andavam a tramar como estancar a fama de Jesus. A fama de Jesus, o nome dele percorria por todas as partes de Israel, até as outras nações. Então isso suscitava inveja, ódios do sistema do poder contra Jesus. O povo era por Jesus Cristo. O povo seguia Jesus Cristo, as multidões. O povo aclamava por Jesus Cristo, o povo Israel, o povo judeu. E isso fazia inveja. Fazia inveja. Logo, eles tramam. Eles tramam. Nós vamos passar ao livro da palavra e vamos ver como eles tramaram. Tudo a Bíblia fala. Então nós vamos ver em São Mateus 26, 3 e 4 diz assim: depois os príncipes dos sacerdotes, os príncipes quer dizer aquelas hierarquias dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote. Reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Acompanha bem os relatos bíblicos. E consultaram mutuamente, sabe o que é consultar? E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo. Sabe o que é dolo? Num só termo, dolo é injustiça. Quer dizer, com dolo e o matarem. O versículo 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Eles sabiam que ao tramarem publicamente contra Jesus, o povo se levantaria em favor de Jesus, porque o povo encararia aquilo como uma injustiça a um homem de bem. Logo, o povo de Israel nunca foi contra Jesus, não traíram e não venderam Jesus. Vamos chegar lá.
É preciso entender bem as coisas. São Marcos. Um é Mateus e outro é Marcos. São pessoas diferentes que dão esse testemunho. É a palavra. São Marcos, capítulo 11, versículo 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, e os escribas são todos fariseus. Os fariseus não eram israelitas. Como diz a palavra em Romanos. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O próprio povo de Israel é testemunha. O povo nunca esteve contra Jesus. Não foram os judeus que mataram e assassinaram a Jesus Cristo. Não é isso que a Escritura diz. Vamos. São Lucas 22. Precisamos ler isso mesmo. Está-se a tratar de algo muito, muito perigoso que até hoje ainda cristãos e pastores insinuam às suas congregações contra Israel, contra os judeus. 22, versículo 2. Diz assim: e os príncipes, já é Lucas, um foi Mateus, Marcos, agora Lucas. E Lucas era uma pessoa muito bem instruída, porque Lucas era doutor. Era uma pessoa muito bem lúcida. Mas diz assim: e os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Quer dizer, andavam à procura, eles planejavam e tinham um plano de matar Jesus. Mas como e quando? Esse homem está sempre no meio do povo, o povo está sempre com ele. Como vamos fazer isso aos olhos do povo? Esse povo vai se levantar contra o sistema, porque o povo desejava Jesus. Amados irmãos, vamos pegar a palavra ainda em São Marcos 12. São Marcos 12, versículo 12. São Marcos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam, olha bem, eles, quer seja o sistema religioso liderado por Caifás e o próprio Herodes, temiam a multidão, porque entendiam que contra eles se dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. 12. Porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. O que quer dizer isso? Vamos completar a coisa em São Mateus 21. São Mateus, capítulo 21. Nós precisamos entender a Sagrada Escritura para não cometermos erros pecaminosos, erros que se tornam pecados graves perante Deus. Você não pode ser contra uma nação, nem mesmo nós podemos ser contra a morte dos, quer seja budista, quer seja islão, quer seja muçulmano, quer seja todo o povo que não é ainda cristão. Nós não podemos nos alegrar com a morte das pessoas. Não é isso que o amor de Deus nos ensina. E como é que você, cristão, vai ser contra a nação que te traz a salvação? Faz sentido? 21, São Mateus 21, versículo 46.
E pretendendo matá-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. É aquilo que São Marcos 12 estava a dizer. Você vê que esses indivíduos que estavam no poder ilegalmente, porque Herodes nem era israelita, e Caifás era um vassalo de Roma. Não defendia a sua nação. Logo, eles temiam fazer mal a Jesus publicamente, porque o povo sabia que Jesus era um profeta. E a nação de Israel nunca ia contra os profetas. O povo tinha Jesus por profeta, se bem que Jesus mesmo era Deus e Salvador. Vamos entendendo. Vamos ir a coisas mais interessantes. Amados, vamos pegar São Mateus 27, versículo 20, 25 e 26. 27, 20, nos diz assim: Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Agora aqui vamos entender algo profundo. Eu já disse que quando Jesus nasce, cresce, o sistema dominante, governamental e sacerdotal era romano, era Roma, estava lá. Esses Caifás eram todos praticamente Roma, ilegais no cargo que exerciam, porque não foram nomeados legitimamente pelo voto do povo. Logo eram ilegais, a serviço de Roma. Então vamos ver aqui o que está a dizer, o 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. O 25. Sim, 25. Versículo 25. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O 26 diz: Então soltou-lhes Barrabás. Quem é que soltou? Vamos dizer Pôncio Pilatos, não é? Que era também de Roma. Na cidade de Jerusalém, Pôncio Pilatos era o presidente, Herodes, rei, e Caifás. Então, vê lá, então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A crucificação não era uma maneira tradicional em Israel de se castigar um homem. Nunca foi. Esta maneira de se castigar um homem era de Roma, pela cruz. Era de Roma, pela cruz. E outros povos, menos Israel. Israel não castigava por meio da cruz. Não era a tradição, não era o costume, não era a cultura deles. Logo estamos a ver um detalhe que não é do povo judeu. Agora vamos entender aqui uma questão que eu quero abrir. Diz que o sistema, escute bem, o sistema montado por Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, ou mais precisamente, o autor desta tramóia, que era Caifás, vassalo de Roma, fantoche, diz que persuadiram as pessoas, persuadiram uma multidão. Persuadiram. Sabe o que é persuadir? É influenciar. É insinuar. Persuadir é insinuar alguém a fazer aquilo que não vem dele mesmo. Alguém vem me influenciar
me persuadir, me insinuar a fazer algo que eu nunca nem sequer pensei, que não vem do meu coração. E, neste caso, persuadiram o povo, induzindo-o em erro. Quer dizer, induzindo o povo em erro. Isso estamos a entrar para quê? Para a corrupção. Corrupção, e vamos chegar lá. Amado irmão, acompanhe bem, você vai ser um defensor do povo judeu também. Então, veja lá. Veja lá. Veja lá a coisa como é que é. São Mateus 28. São Mateus, capítulo 28, do versículo 12 a 15. Vamos. Do versículo 12 a 15. E congregados, quem congregados? Está-se a falar desta cúpula de Herodes, Caifás, este grupo que tramaram isso. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, que era Herodes, que era Pôncio Pilatos, ou que, mesmo que for Herodes, quer dizer, ele está-se a pôr agora, eu, sumo sacerdote Caifás, o persuadirei, estás a ver outra vez, persuadem o povo e depois persuadem também o presidente, caso chegue ao conhecimento do presidente de que houve corrupção. Porque a corrupção era um crime rigoroso naquele tempo, merecedor de morte. Mas ele, confiante na sua intimidade que tinha perante a Herodes e a Pôncio Pilatos, ele diz: não, eu persuadirei e vos porei em segurança. E eles, recebendo dinheiro, está a ver? Recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Escuta uma coisa. Eles corromperam. Quando está a ver que aqui entra dinheiro, isso é uma prática dos governos do mundo. É uma prática do sistema até hoje. Até hoje. Partidos políticos corrompem as massas, fazem a cabeça da população para tirarem proveito do poder, através de mentiras, corrupção, influências negativas. Aqui estamos a entender logo que Caifás e os príncipes dos sacerdotes influenciaram, corromperam algumas pessoas que tinham certa influência no meio do povo, como por exemplo, num bairro, vamos encontrar num bairro há um indivíduo que tem muita aderência no povo. E noutro bairro. E esses indivíduos corrompidos, eles fazem a cabeça de uma multidãozinha. Fazem a cabeça desta multidão. É esta multidão que veio quando trouxeram Jesus a Pôncio Pilatos para ser julgado. Estava ali uma multidão que não eram praticamente israelitas. Não era. Era quê? Eram palestinos. Eram palestinos. E eles corromperam esta multidãozinha para aparecer diante de Pôncio Pilatos, acusando Jesus. Porque Jesus era um perigo para o sistema. Era um perigo para o negócio deles, que eles se aproveitavam do poder para dominar o povo.
e se enriquecerem. Então, Jesus, o evangelho que pregava, denunciava as práticas deles, que eram as práticas de Roma, instituídas em Israel. Mas a multidão que estava a dizer: solta Barrabás, mata Jesus, crucifica Jesus, não eram israelitas. Não eram. Eram palestinos. Fariseus. Estamos a entender? Isso foi uma tramóia. Eles é que estavam a gritar: mata Jesus, solta Barrabás. Amados irmãos, vamos entender coisas. Quando não entendemos as coisas, não convém falarmos, estarmos a pecar contra Deus. Estamos a entender a história. Vamos pegar o capítulo... Jesus mesmo está a denunciar, o próprio Cristo está a denunciar os seus assassinos. São Lucas 18. São Lucas, capítulo 18, versículo 31 a 33. Vamos ler aqui o que diz a Escritura. Versículo 31 a 33. E tomando consigo os 12, Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue, olha aqui, acompanhe, pois há de ser entregue às gentes, noutras versões, de gentios. Há de ser entregue aos gentios. Entre parênteses, gentios quer dizer o quê? Romanos. O próprio Cristo está a denunciar, está a dizer que ele vai ser entregue aos gentios, aos romanos. Vai ser entregue aos romanos. Por quem? Por Caifás por Caifás e aquele povo que gritava: solta Barrabás, que não eram israelitas, e sim palestinos. Ou, noutros termos, já entendemos que palestinos são filisteus. São filisteus. Vieram a ser depois com outro nome, palestinos. Vamos acompanhar, irmãos. Não porque a Bíblia diz, e a multidão, e não sei quê, tudo isso estamos a ver, a multidão que acusava que eram israelitas. Tem cuidado com isso. O 33, versículo 33 nos diz, 32. Pois há de ser entregue às gentes, ou aos gentios, que é Roma, e escarnecido, injuriado e cuspido. E, havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. O matarão. Quem matou Jesus? O assassino de Jesus não são judeus. Amados irmãos, os supostos cristãos sempre são os que se levantam contra a nação de Israel ou contra os judeus. São sempre os supostos cristãos. É triste. São Lucas 23. Irmãos, o que é que acontece? Se de facto você é um verdadeiro cristão, se és um verdadeiro cristão, tens o coração de Deus, que é o Espírito Santo na tua alma. Se tens o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em ti, o Espírito Santo nunca vai te convencer contra o povo de Israel. Nunca. Vai te pôr sempre um sentimento de amor.
para com o povo judeu. E pelo que o mundo já fez contra Israel e contra os judeus, culminando com o holocausto de Hitler. Amado, qualquer cristão, qualquer ser humano, ainda que não seja cristão, começa a ter sentimentos bons para com aquele povo. Quanto mais cristãos que dizem ser da Igreja de Cristo, agora vê o que Cristo faz. Aqui vamos ler. Se és um verdadeiro cristão, tu tens que ser um imitador de tudo o que Jesus fez e que Jesus é. O que Ele é e o que Ele fez, você também faz. Ele disse: amai os vossos inimigos e bendizei os vossos. E bendizei os que vos maldizem. Amado, você diz que é cristão, pratica o que Jesus praticou. Seja santo como Ele é santo. Os santos nunca influenciam para assassinatos. Vê aqui um pormenor que eu quero dar. O próprio Jesus, na cruz, perdoou os seus algozes, perdoou os seus assassinos. Perdoou. Como é que você que lê a Bíblia diz que é cristão, condenas? Aqueles que Jesus perdoou, você condena. Alguma coisa está a falhar em nós. Ou o ensino não é verdadeiro, que estamos a receber nas congregações, nas igrejas, ou os pastores são do mesmo espírito que Caifás, que em vez de trabalharem a favor do céu e do reino de Cristo, ensinam e disseminam heresias contra Israel. Contra Israel é contra Deus. Olha aqui, São Lucas 23, São Lucas 23, 40, São Lucas 23, versículo 34. Versículo 34. Olha aqui, o próprio Jesus Cristo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Vê só aqui, até este ponto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus na cruz, a ser assassinado, crucificado. Jesus, em vez de odiar, acusar, Jesus está a perdoar os seus assassinos. Está a perdoar. Está a perdoar a quem? Jesus está a perdoar o povo de Israel? Não. Está a perdoar as nações. Porque Roma era representante de todas as nações. Roma é o termo que representa todos os povos ímpios, gentios. Então Jesus aí está a perdoar todas as nações. Este perdão é que nos traz a salvação. Se Jesus não perdoasse na cruz, não dissesse isso, o Pai derramaria o fim de tudo. Porque tudo estava a depender do perdão, do pedido de Jesus ao Pai de perdoar as nações. E o Pai ouve o Filho. E o Pai perdoa. E aí temos uma porta de acesso ao Pai. Porque perdoou. Jesus aqui está a representar o homem pecador a pedir perdão. Jesus se pôs no lugar do pecador a pedir perdão. É pelo perdão que Jesus pede ao Pai
que Deus perdoa todo aquele que se arrepende de seus pecados. Porque o pecado de cada um de nós, até os dias de hoje, o pecado de cada um de nós ainda reflete a dor de Jesus lá na cruz. Cada vez que estamos a pecar, estamos a dar contra Jesus, estamos a dar contra a cruz. Então Jesus pediu antecipadamente: Pai, perdoa-lhes, para que o Salvador, na sua ação salvífica, alcançasse almas. Jesus está a pedir perdão, Deus perdoar aqueles que estavam ali. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Jesus significa Yahweh, Jeová, significa Salvador. Então estavam a dizer: crucifiquem o Salvador e soltem o bandido. Por isso é que Jesus está a dizer: eles não sabem o que fazem, quer dizer, eles corromperam e tudo isso, eles não sabem o que estão a fazer, Pai, não sabem mesmo. Então, irmão, que tribunal é esse que condena alguém que não sabe nada? Jesus não veio para condenar, veio para libertar, para salvar, libertar as nossas mentes e consciência do obscurantismo de Satanás que governa este mundo. Libertar as nossas mentes. Por isso é que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, porque não estavam a entender as Escrituras. Não estavam a entender que o Salvador e Deus estava no meio deles e estava com eles. Ele é o Verbo de Deus que habita entre nós. Estava ali e eles não estavam a ver. Até que Jesus lhes abriu o entendimento, as trevas que estavam na mente deles saiu e entenderam. Afinal, Ele é. Estamos com Ele, lhe apalpamos, lhe tocamos, comemos com Ele, andamos com Ele. Estamos a falar boca a boca com Ele. É o próprio Criador, é o Salvador, é o Yahweh. Quer dizer que Jesus está a dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Está a dizer: perdoa o povo. Mas Caifás, Herodes, sabiam bem do que estavam a fazer. Sabiam. Caifás sabia que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus, que ele sabia. Como muitos cristãos dentro da igreja sabem mesmo bem do que estão a fazer contra a própria igreja. Muitos até pastores sabem mesmo que estão a vender o povo de Deus por causa dos ganhos deste mundo. Estamos a chegar ao fim. Estamos a entender né? Você diz que é cristão. Você diz que é cristão. Por que não adota a atitude de Cristo de perdoar? Se você entendeu mal, mas tinhas esse entendimento de que os judeus é que assassinaram Jesus, então por que você não perdoa os judeus? Agora ainda muito mais, quando você está a entender, com a própria Bíblia, que o povo judeu não traiu nem assassinou Jesus Cristo. Não, o próprio Jesus Cristo defende o povo judeu. Vamos para terminar. É que nós, eu que estou aqui, e você, nós, nem éramos dignos. Nem éramos dignos da salvação. Gentios que éramos. Mas, olha, é pela nação de Israel, é pelos judeus que veio a nossa salvação. Olha aí. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 12.
Efésios 2, versículo 12, diz assim: que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. A ver? Separados da comunidade de Israel. Quem? Os gentios, que éramos todos nós. Separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos. Mas os judeus já tinham Deus no mundo. E o Deus deles veio em carne. Jesus de Nazaré, o Verbo. Vê o que está a dizer. Nós não tínhamos. Não éramos dignos. Olha aqui. Olha para aqui. Gênesis 12. Ou Gênesis 18 ainda. Gênesis 12. Vamos lá. É o fim da nossa advocacia em favor de Israel. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Olha aqui. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A não ser que muitos cristãos que até hoje estão a falar contra Israel, não têm lido isso. E abençoarei os que te abençoarem. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, a falar de Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, tem cuidado, se alguma vez soltou a língua contra os judeus, ainda há tempo de se arrepender. Você não pode. Aqui está a dizer: e abençoarei os que te abençoarem. Deus abençoará com salvação e vida eterna todos os que bendizerem a Abraão, que é o símbolo da nação dos judeus, Israel. Gênesis 18, versículo 18. Gênesis 18, versículo 18. O que é que está a dizer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, incluindo tu, que tens amaldiçoado o povo judeu na atualidade. Serão benditas todas as nações. Ali, Gênesis 12 está a dizer todas as famílias. Que bênção, a minha família está lá. Mas aqui já está mais extensivo. Todas as nações da terra. E agora, para fechar, São João 4 é o mais interessante ainda. São João 4, versículo 22. Para fecharmos aqui, e você ter consciência disso. O próprio Jesus Cristo é que está a dizer. O próprio Jesus Cristo é que está a dizer. Está a dizer a quem? Está a dizer a uma samaritana. Noutros termos, a uma samaritana, a uma palestina. Vamos lá. Versículo 22 diz assim: vós adorais o que não sabeis. Por isso é que ele na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, quando adoram os seus deuses, quando assassinam, quando fazem tudo isso, ainda dizem, fazemos tudo isso em nome de Deus. Fazemos tudo isso em nome de Deus. No Holocausto, Hitler também, assassinando, dizia que fazia em nome de Deus. Porque os judeus mataram Deus, porque os judeus mataram a Jesus, são eles, esse povo, não sei o que, muita coisa contra um povo inocente.
Você sabe, vamos ler, vamos terminar aqui, vamos ler, depois eu vou terminar. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui até podia dizer, porque a salvação vem de um judeu. Não é assim que Jesus falou. A salvação vem dos israelitas. A salvação vem dos judeus, incluindo ele, Jesus Cristo, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus não era racista, porque a raça dele era a raça de Deus. Jesus não era racista, não era tribalista, não era regionalista. Jesus não tinha nada disso. A raça de Jesus Cristo era a raça de todos nós. Ninguém, nenhuma raça, cabelo liso, pele clara, pele mais escura, o que for, nariz chatado, o que for a característica, é ser humano, imagem e semelhança de Deus. Por isso é que esse espírito não tem saído das igrejas. As pessoas não sabem o que dizem contra os judeus. As pessoas não sabem o que fazem contra os judeus. E mais ainda, se formos a Romanos, ainda a palavra diz, por fim, todo Israel será salvo. Nunca leu isso em Romanos? Por fim, já estamos próximos desse fim, está escrito na palavra que, por fim, todo Israel será salvo. Então, se Deus mesmo vai salvar o seu povo Israel, como é que você que quer ser salvo por Deus está a condenar Deus por salvar Israel? Você está a condenar, você é contra, porque Deus, o seu amor é salvar, mas você é contra o ato de salvação, então você é contra Deus. Desperta, meu irmão, desperta. E o teu coração não se encontre desta maneira a criticar, a dar contra Israel. Quantos pregadores, quantas pessoas aparecem em vídeos, na internet, a darem contra Israel. O pecado deles atual é pecado deles. Você não é juiz. Deixa Deus. Se o governo de Israel agora é governo não sei o quê, deixa. Deus é o dono deles, como é dono de todos nós. Ele sabe o que faz para cada tipo de pecados. Também os judeus, para serem salvos, têm que aceitar Jesus Cristo. Têm que aceitar Jesus. Mas a salvação vem dos judeus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por fim, todo Israel será salvo. Romanos 11, por aí em diante está escrito. Amado irmão, eu acho que foi suficiente para podermos entender essa questão muito dolorosa, muito injusta que se está a fazer e dizer contra os judeus pelo mundo inteiro. Eu, onde moro, tenho um judeu israelita. Ele é um homem de negócios e nós temos o abençoado. Ele é israelita, é praticamente meu vizinho. E outro que é vizinho da igreja. E nós abençoamos esse homem. Uma vez ele nos emprestou uma Torá grande. Ele tem a vida dele. Fazemos tudo para ele aceitar Jesus Cristo. Estamos a pregar o homem e evangelizar com amor e verdade. Cabe o coração dele aceitar ou não. Termino assim. Os primeiros crentes que creram em Jesus Cristo foram de que nação? Os primeiros. Para Jesus fazer discípulos. Para ter discípulos.
Quem foram os primeiros? Foram judeus, foram israelitas. Foram Pedro, Tiago, João, por aí em diante, Natanael, até Nicodemos. E por aí em diante. São eles. Jesus começou a sua igreja com o próprio povo de Israel. Com o próprio povo de Israel, com os seus irmãos israelitas, com o seu povo Israel, ele começou a igreja. Os primeiros discípulos que depois Jesus delegou o poder e a autoridade para levar o evangelho da igreja para todas as nações. Quem nos trouxe o evangelho? De Israel para Roma e por aí, Grécia, são israelitas. Por isso é que a salvação vem dos judeus, ponto final. Graças, irmãos, Deus abençoe. E quem já cometeu nisso, peça perdão, faça uma oração e Deus perdoa sempre. Paz e graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos amo. Aleluia.